Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Até 1994, milhares de brasileiros acordavam mais cedo aos domingos para acompanhar as manobras e ultrapassagens inacreditáveis de Ayrton Senna. Ao som clássico das vitórias, os telespectadores torciam pelo piloto, como nas finais de Copa do Mundo, e assim ele se tornou um ícone do esporte brasileiro, lembrado e reconhecido mesmo por quem nem teve o privilégio de acompanhá-lo nas pistas. Mas o que fez de Ayrton Senna um ídolo nacional? Como foi a sua vida? No vídeo de hoje vamos relembrar a história deste fenômeno do automobilismo e seu legado dentro e fora das pistas. Em 1960, os Estados Unidos lançavam o primeiro satélite meteorológico. Foram realizados Jogos Olímpicos na cidade de Roma. Brasília era inaugurada e tornava-se a nova capital do Brasil. E em São Paulo, no dia 21 de março deste mesmo ano, nascia uma estrela, que se tornaria um dos maiores ídolos já vistos no Brasil. Filho de Milton Teodoro Guirado da Silva e de Neide Senna, aos 4 anos, demonstrava os passos que queria seguir quando apresentava habilidades surpreendentes com o kart construído pelo pai. Foi aos 13 anos que participou de sua primeira corrida de kart em Campinas, liderando boa parte da competição e chamando a atenção de quem acompanhava. Seu primeiro título veio aos 14 anos, no Campeonato Paulista em 1974. Mas, em suas palavras, na adversidade, alguns desistem, enquanto outros batem recordes. O jovem piloto tinha no sangue foco e determinação para se superar cada vez mais e vencer. Por falar em superação, foi nesse período que, em determinada corrida, apresentou um mau desempenho em pista molhada. Isso foi um combustível para que se dedicasse nos treinos em pistas com essas condições, o que mais tarde fez com que fosse imbatível quando se tratava de pista e chuva. Seu talento e dedicação logo o levaram a ir além. Senna participou de competições de kart na Europa e na Ásia, entre 1978 e 1982. No entanto, não foi dessa vez que conseguiu o título de campeão mundial. Na década de 80, o jovem, que estudava administração para cuidar dos negócios da família, decidiu se mudar para a Inglaterra, mesmo contra a vontade dos pais, que achavam a carreira automobilística perigosa. Esse momento foi um divisor de águas na carreira de Senna, pois conheceu diversos carros e participou de competições de kart. Logo se destacou e ingressou na Fórmula Ford 1600, apresentando um desempenho surpreendente. No entanto, nem só de vitórias era feita a vida do jovem Senna, tendo que regressar ao Brasil por falta de patrocínio, retornando somente no ano seguinte para competir na Fórmula Ford 2000. Mesmo com um carro diferente, Senna apresentou excelente desempenho, vencendo 13 das 15 corridas. Desde então, se consagrava como um fenômeno. Depois disso, Ayrton Senna passou a competir na Fórmula 3, porta de entrada para a competição que o fez ser reconhecido mundialmente. O convite veio em 1982, através da equipe West Surrey Racing, em Truxton. Como esperado, venceu a maioria das corridas e foi campeão. Assim, logo foi chamado a testar carros de Fórmula 1. O primeiro deles foi o da equipe Williams, deixando um recorde na pista. Por infeliz coincidência, um carro da Williams foi o último dirigido pelo piloto. Em 1984, Senna dava seus primeiros passos na Fórmula 1 e a Toleman foi a sua primeira equipe. Campeão na Fórmula 3, o brasileiro Ayrton Senna chegou este ano na Fórmula 1 como um jovem com um futuro promissor. Dentre os inúmeros momentos marcantes, podemos destacar a competição de Mônaco,
em que o piloto largou em 13º lugar por problemas mecânicos. Com uma recuperação rápida e surpreendente, o piloto brasileiro ultrapassava pilotos renomados como Niki Lauda e ameaçava a liderança de um de seus grandes oponentes, Alain Prost. No ano seguinte, passou a defender a Lotus, conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Portugal. Mas foi a partir de 1988, na equipe McLaren, que o brasileiro conquistou seu primeiro título, consagrando seu nome como o melhor piloto do mundo. Em 1989, a história foi diferente. A rivalidade entre Senna e Prost crescia cada vez mais. Embora defendendo a mesma equipe, queriam não apenas vencer, mas vencer também um ao outro. A competição no Grande Prêmio do Japão foi marcada pelo choque dos carros dos dois pilotos. O francês precisou deixar a corrida. Já a Senna voltou à pista a tempo, mas o esforço não foi recompensado, sendo desclassificado por ter recebido a ajuda dos fiscais que empurraram o seu carro na retomada. Mas isso não tirou seu foco, pois vencer é o que importa, o resto é consequência. Foi em 1990, o ano que fez Senna receber o título de bicampeão ainda na equipe McLaren, dessa vez com o seu rival Prost pilotando para a Ferrari. Na disputa, novamente no Japão, os dois pilotos se chocaram, mas ainda assim o resultado levou o brasileiro ao primeiro lugar. Em 1991, Senna se consagrou tricampeão da Fórmula 1. Foi o primeiro em todas as 4 primeiras corridas, entre elas o Grande Prêmio do Brasil, disputado no circuito de Interlagos. O piloto encerrou sua história na McLaren no ano de 1993, quando foi vice-campeão. Assim, a cada vitória, Senna elevava a autoestima de um povo que sofria com a instabilidade econômica, a desigualdade e as incertezas políticas do país. Nem o futebol brasileiro da época dava tanta alegria, pois passava por uma fase de poucas glórias. Os feitos de um piloto jovem e suas tantas vitórias entusiasmavam um Brasil já cansado de perder. Ver um brasileiro orgulhoso de usar um capacete verde e amarelo e chegando tantas vezes ao primeiro lugar, trazia ao coração do povo a esperança que precisavam. Senna se tornava um herói nacional. A vida de Senna era repleta de dificuldades, assim como a vida dos milhares de brasileiros que o acompanhavam. Vê-lo levantar a bandeira do Brasil nos seus pódios era uma forma de redenção. Mais do que recordes e vitórias, o piloto elevava o Brasil a muito mais do que um país exótico, colocando a nossa nação em lugar de destaque e prestígio. Considerado na época como embaixador do Brasil, foi atento às dificuldades de sua pátria, organizando projetos que seriam financiados por parte do seu patrimônio acumulado durante a Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, a rotina se repetia. Milhares de brasileiros se sentavam à frente à TV para acompanhar a lenda. O piloto iniciava sua história na equipe Williams e no GP de San Marino, na Itália, um final de semana conturbado com acidentes graves nos treinos livres e na classificação, ceifou a vida do austríaco Roland Ratzenberger e ferimentos graves no então iniciante Rubens Barrichello. O desconforto e preocupação de Senna eram visíveis, mas para ele, desistir nunca foi uma opção. Infelizmente, a carreira de Ayrton Senna se encerrava ali, naquele grande prêmio sombrio. Na 7ª volta da corrida, o brasileiro perdeu o controle da sua Williams e colidiu violentamente contra um muro na curva Tamburello. Os brasileiros assistiam aflitos e viam em um leve movimento de cabeça uma esperança. Porém, no mesmo dia, foi constatada a sua morte. Naquele dia de grande comoção nacional, morria o ídolo,
mas tornava-se ainda mais vivo o seu legado. Um jovem obstinado que superou as limitações do seu primeiro carro e se tornou o primeiro do Brasil. E até hoje, influencia quem nem teve a oportunidade de assistir às suas vitórias. Sua trajetória repleta de dificuldades e superação é realmente curiosa, impressionante e inspiradora. Sua vida impactou e marcou a história do Brasil. Hoje, milhares de crianças são beneficiadas pelo Instituto Ayrton Senna e ficamos com o seu legado de que é preciso ter como meta força, determinação, amor e fé para a realização de nossos sonhos. Eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo ao lado. Deixe o seu like e comente se já conhecia a história de Ayrton Senna e qual momento mais te surpreendeu.